Saudações a todos, pessoal. Hoje estamos aqui com um tema super curto para falar algo que tem nos inquietado bastante, que é sobre a economia é feita de boas intenções ou não. José, a economia é feita de boas intenções ou não? O que é que tu achas disso, assim, rapidamente? Isso é uma pergunta bastante interessante que suscita muitos temas e debates. Eu acho que a economia não é feita de boas intenções. Esse é o meu ponto de vista. Pelo que eu sei, pelo que eu aprendi, pelo que eu tenho estudado, acho que a economia não é feita de boas intenções. Porque também de boas intenções, já dizia, o inferno está repleto, né? Eu acho que a economia em si é com base na mais-valia ou no ganho do indivíduo, ganho individual. As pessoas criam empresas não porque querem que o mundo. Algumas querem, por consequência, querem mudar o mundo, né? Mas as pessoas criam as empresas por interesses próprios. Exatamente. Não pelo bem-estar de toda a gente. O padeiro não faz pão porque quer que nós comemos pão, né? Yeah. Mas sim porque ele sabe que daí vai ter lucros e indiretamente ele está fazendo bem à sociedade. Então não é feita de boas intenções. É feita de intenções particulares. Exatamente, esse é um ponto que tem me inquietado bastante, como alguém bastante interessado por economia e cursou economia, né? Que existe existe um certo apetite que eu acho que é fruto da própria natureza do homem, e fruto de pessoas que acham que os homens são bons, né? Eu particularmente não acho que os homens são bons e por consequência tem um conjunto de coisas que normalmente nós não vamos, né, aceitar. Uma dessas coisas são justamente os resultados econômicos, são justamente a ação econômica. O homem toma a ação na economia sempre visando o interesse próprio, sempre visando o interesse próprio. Por isso as máximas, né, de que não existem almoços grátis, de boas intenções o inferno está cheio, porque os resultados econômicos são consequências de ações que nós não conseguimos propriamente determinar. Então, não é porque eu acho, né? Como tem um texto que teve muito, que me suscitou bastante, isso é um texto que teve, acho, cerca de 25 ações a dizer sobre o governo que podia se fazer em Angola, que dentre elas estava, por exemplo, aumentar o salário mínimo para 200 mil, de criar refinaria, de fazer XYZ, e algo que me inquietou muito porque, ok, isso são boas intenções, são claramente boas intenções, mas essas boas intenções são execuíveis ou não? Essas boas intenções respeitam determinados princípios econômicos ou não? Porque até de boas intenções, até os movimentos totalitários e todo mundo, e todos os movimentos... Tiveram cheios de boas intenções. Exatamente. Eu acho que nem sempre boas ideias dão bons resultados. Primeiro é isso. Yeah. Porque nem sempre uma ideia parece ser boa, no fundo vai dar bons resultados. Tipo, frisaste na questão de aumentar o salário mínimo para 200 mil quanto. Tá bom, seria fantástico aumentar o salário mínimo nesses modos, mas a que custo? Como vai se aumentar? Eu posso agora, por canetada, se eu fosse presidente, falar, não, vou aumentar o salário mínimo para 200 mil. Exatamente. Mas o que é que aconteceria? A inflação ia subir, aumento da moeda, da base monetária ia disparar, e as coisas meio que estariam no mesmo, ou agravaria mais a situação. E outra coisa que eu também acho isso de boas intenções. Os governos criam, quando um governo vem com uma proposta de uma boa ideia, a pensar no bem do outro, sem antes pensar em si, eu já olho aquilo com cautela. É aquela famosa ideia, né, de tipo, tu não vais executar uma tarefa, vais fazer uma determinada atividade à espera que aquela atividade gere o resultado externo a ti, tipo, diretamente, ou seja, todo o resultado que aquilo vai, como consequência, vai ser para os outros e não para ti. Isso não é uma ação que os seres humanos entendem como racional, porque se ele emprega o esforço dele, ele espera que aquele esforço dê frutos para ele. Então, o que acontece muito é essa ideia de que é possível, através... E também vende-se muito isso, né? De que Angola, por exemplo, não chega em determinados níveis de desenvolvimento por falta de intenções dos seres humanos. Não. Você pode simplesmente não ter intenção nenhuma de resolver os problemas do mundo. E justamente aqueles que não têm intenção nenhuma
de resolver os problemas do mundo são justamente aqueles que resolvem. Porque você primeiro tenta resolver um problema prático seu ou da tua comunidade. A partir desse problema prático da tua comunidade, tu vais escalando, mas sempre procurando resolver problemas de pessoas na realidade. Porque essa ideia do abstrato, do que o povo, a nação, os interesses de pessoas que ninguém conhece, quer dizer, sempre despessoalizando, sempre o abstrato, é que cria os piores resultados possíveis, Mas, porque não é possível fazer desse e jeito. nessa questão de tentar resolver os problemas da comunidade, da nação, tem sempre um interesse pessoal lá. A primeira coisa é o interesse pessoal. Você está à procura de dinheiro, Exato. ou estás à procura de reconhecimento, Estás à procura de ou poder. estás à procura de poder. Tu estás Exato. sempre à procura de algo De algo, para fazer exatamente. determinadas ações. Ou no acordo de manhã para ir trabalhar, só porque eu quero alimentar minha família, por exemplo, ou porque quero ser um bom trabalhador. Não, eu quero primeiro porque eu tenho ganho um salário que eu acho digno de eu ganhar daquela função. E eu não crio empresas a pensar, não, vou criar empresas, por exemplo, de venda de telefones, porque quero que todo mundo se comunique. Yeah. Eu quero, numa primeira fase, eu quero criar uma empresa, porque eu estou a ver uma mais-valia em vender telefones que vai me dar lucros daí. Eu vou poder ter uma vida ou mais dinheiro no banco, né? E um desses problemas eu só vejo que se viu em quase todos os regimes que tem essa ideia de que eu devo fazer as coisas, ou Não seja, por, não por mim, não mas, por mim, mas pelos outros. mas digamos, pelo patriotismo, pela nação. Uma O que, causa, exato, uma causa maior, maior. o que sempre gera um resultado adverso, porque o que é que vai me motivar? Eu, por exemplo, acordo 5 da manhã, para ir trabalhar para o país, qual é a razão, qual é a motivação que o ser humano vai ter, sabendo que aquilo que ele trabalhar não gera diretamente um benefício para si, mas gera um benefício indireto para uma coisa abstrata como é o povo e a nação. E também, Tá e também a questão de eu fazer uma política, eu criar uma coisa por um bem maior, isso abre portas para eu justificar todo tipo de atrocidades com base naquilo. Exatamente, eu porque posso você falar, vai não, dizer que aquilo que não eu está a tenho- ser feito não é bem maior. Sim, por isso é que nós vemos regimes totalitários como regimes comunistas, por exemplo, na União Soviética, que se matava o concidadão dele a justificar que ele é antirrevolucionário, Exatamente. antipatriota, porque ele não está a seguir com o que nós pensamos ou esperamos que o povo deva fazer. Então, acho que isso de pensarmos, não estou a pensar por mim, estou a fazer isso pelos outros, acho isso a maior bigodagem e a maior porta para grandes atrocidades. Então, só voltando no ponto de que a economia é feita de boas intenções, antes de divagamos um pouco, mas acaba por tudo se conectar, porque é sempre com essa ideia de algo abstrato, de tornar a vida das pessoas, digamos que melhor. Então, muita gente acredita quando eu digo que não é possível fazer isso por conta de X, Y, Z, das restrições naturais, das próprias restrições, porque é o princípio básico de quem estuda economia. Economia, basicamente, é escassez e custo de oportunidade. E trade-offs. Só. Não é possível você atingir tudo ao mesmo tempo. Por isso é que as boas intenções não Tem bastam. a questão do comportamento Porque depois tem humano. aquelas perguntas que é: com que dinheiro? Como fazer A que isso? custo? E a que custo vai ser feito isso? Porque, ok, até eu, eu acho que é de todo mundo. Se fosse de todo mundo, nós queríamos que todo mundo tivesse comida, que todo mundo vivesse bem, que todo mundo pudesse ter um carro, que todo mundo pudesse ter XYZ. Mas é realista pensar nisso. E quem vende isso como um político ou como um economista está a contar a verdade? Provavelmente não, esse é qual o problema. E esse é um dos grandes problemas que encontro muito aqui, que é justamente a venda dessa ideia. De que quem justamente vende isso é justamente aquele que vai ter os louros como se fosse aquele que está interessado pelo bem-estar de todo mundo. Só que tem a famosa máxima do Dostoiévski nos Irmãos Karamazov. Quando você diz amar o próximo ou amar a humanidade, provavelmente você não ama ninguém. Então, se você está cheio de boas intenções para resolver o problema de todo mundo, que você é o que ama todo mundo, provavelmente você não vai resolver problema nenhum, porque você não vai estar interessado em olhar para as restrições que existem na realidade e perceber o que eu consigo fazer com essas restrições que existem na realidade. Porque um sonho que não é baseado na realidade é tolice. Um sonho que é baseado naquilo que existe é possível de ser atingido. E também tem a questão que faz esse tipo de políticas ou de movimentos serem muito acolhedores ou darem sempre muito aceitação no público
geral, acho que é a questão de as pessoas querem ser cuidadas. As pessoas não querem fazer as coisas. Por exemplo, por isso é que você ouve sempre, até se o táxi está trazendo as coisas, a culpa é do Estado. O Estado tem que fazer X, tem que fazer Y. Acho que as pessoas não querem desenvolver a si mesmas. Então, buscam sempre culpar os outros pelos seus próprios problemas. E muitos políticos procuram resolver os seus problemas dizendo que estão a resolver os problemas dos outros. Tem uma famosa frase muito boa do Thomas Sowell que diz, né, que o povo anseia pela mentira e só os políticos podem dá-las. Só os mentirosos podem Só os mentirosos podem satisfazer essas mentiras. E normalmente o P é o político. Então, verdade não ganha eleições. Exato. E então existe muito essa ideia, né, de que precisa-se de homens que tenham boas intenções. Não precisa-se de homens que necessariamente tenham boas intenções, porque as boas intenções, se não forem baseadas na realidade, não resolvem problema nenhum, não entendem os fenômenos, não entendem as próprias restrições da natureza, os próprios fenômenos. A própria escassez não consegue perceber, que não consegue se resolver tudo. Então, é mais fácil ter os pés bem assentes no chão e criar um caminho por cima disso, como economia, que é baseada na realidade, não cheia de boas intenções, do tipo vamos erradicar a pobreza, a fome, e todo mundo vai viver em plena harmonia e paz, né? A famosa ideia do Marx, cada um de acordo com as suas necessidades, cada um de acordo com as suas capacidades, um sonho, uma utopia, que todo mundo sabe que não vai se concretizar. Então é mais fácil deixar esses planos que, como vimos, aquele de 25 coisas, e de que porque vamos criar refinaria, vamos aumentar salário, vamos construir não sei quantas centralidades e tudo mais. E comprova-se que isso não é prático. Um livro muito bom que podem já ver aqui, uma sugestão, Economia, uma única lição, do Henry Hazlitt. Basicamente, basicamente a ideia é sobre o uso eficiente dos recursos, que é tudo que tu estás a fazer, tu tens de pensar qual é o uso eficiente desses recursos. Não importa aquela ideia de Keynes, que o importante é aumentar a demanda agregada, é balela, porque não é o facto de você construir mais estradas ou mais escolas que é o uso eficiente dos recursos. Provavelmente estaria a ser mais eficiente numa outra atividade, numa atividade que está a gerar aquele tanto de emprego que daqui a 2, 3 anos vai gerar prejuízos muito maiores do que tem hoje. Certo. Eu acho essa então, parte as boas intenções essa parte do uso eficiente dos recursos é muito importante, porque muitas das vezes não é uma questão de se aumentar gastos ou de se aumentar no orçamento de determinados setores, mas sim na gestão dos recursos que já são empregos nesse setor. Para onde vai? Por que está a dar esses resultados? Porque algumas vezes, por exemplo, melhorar o ensino talvez não é uma questão de dinheiro que o Estado investe, mas sim de como o recurso é alocado, de como as coisas são feitas. Então nós devemos ter esse cuidado, porque eu acho que não sei, né? Talvez por formação, por não entenderem como a economia funciona, a população não tem essa visão, né? Mas eu acho que os intelectuais em Angola pecam muito nessa questão. Por exemplo, tem muita gente que não é intelectual, é apenas um revolucionário que diz representante do povo, mas não é representante do povo nenhum. Ele é representante de si mesmo e usa os problemas do povo, os nossos problemas que nós todos vivemos, porque eu não sou da apologia disso, não. O povo, me separar do povo comigo. Não, eu sou o povo. E quando um governante diz, eu estou a fazer isso pelo povo, você aí suspeita já que aí vem bigodagem, que algo não está certo. Porque não existe... Não existe o povo e nós. Existe só nós. Somos todos angolanos. Então, quando um governante diz, não, eu estou a construir esse hospital pelo povo, aí é bigodagem, esse hospital não vai funcionar, porque ele próprio não quer estar naquele hospital, porque ele já se exclui. Porque ele está a construir aquilo não para ele, ele está a construir aquilo para os outros. E quando você vai para os outros e não para ti, aí tem alguma coisa errada. As maiores atrocidades e as piores coisas advêm daí. Leam só factos e falácias. Toma só. Factos e falácias. E assim só para... pessoas que se deixam enganar por esses discursos. E também tem um livro que também... Essa aqui é mais político. Não, eu pensei que leiam Revolução dos Bichos, de George Orwell. É fantástico. E depois tem
tem sobre exatamente as boas intenções, né? Assim só já para finalizar, sobre as boas intenções, é, por exemplo, dentro desse mesmo plano, muita gente vai dizer, não, nós precisamos construir, sei lá, 1 milhão de casas, né? 1 milhão de casas, vamos gastar US$ 1 bilhão e tudo mais. Ok, isso é uma boa intenção, de facto, as pessoas precisam de casa, precisam de lugar para viver, precisam de moradia. Ok, mas esse US$ 1 bilhão daria um uso mais eficiente, por exemplo, na criação de, sei lá, cadeias produtivas no ramo da agricultura, para gerar efeitos em cadeia posteriores. É um uso, se calhar, mais eficiente do que as casas. Então, não é sobre as boas intenções que a economia está feita, porque ninguém vai dizer, não, nós não queremos casas, mas nós podemos construir hoje 1 milhão de casas, daqui a 5 anos não existem essas casas, porque não vai existir dinheiro para fazer a manutenção dessas próprias casas, não vai existir o emprego que muitas vezes foi retirado, esse uso do dinheiro para a construção dessas casas. Então você gera um efeito adverso no médio prazo. Então a economia tem que ser sempre olhada para as restrições naturais que a própria economia impõe e que o próprio uso dos recursos impõe. Porque se as coisas fossem sobre boas intenções ou sobre abundância, a economia não existiria para nada, né? A economia não existiria para nada. Então, o Tom já disse, factos e falácias da economia, Thomas Sowell. Podem ler também a Economia Básica, Thomas Sowell. Podem ler o próprio Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, que fala também sobre o facto do uso ineficiente dos recursos pelo intervencionismo. Podem ler a mentalidade anticapitalista do Von Mises, também dá bons insights sobre essa questão. As 6 lições do Von Mises. Adam Smith. Exatamente, sobre o Chusser chegou até a dizer, não é sobre a bondade do açougueiro, nem do padeiro que nós temos o pão à mesa, né? Que é a famosa, clássica citação do Adam Smith sobre a mãe invisível. Muita gente também não percebe o que é a mãe invisível. Mas a mãe invisível basicamente é a ação despreocupada dos seres humanos que geram resultados sempre benéficos, porque a tua ação, quando você faz uma determinada coisa, você faz sempre com uma preocupação sua e não com um interesse específico, tá vendo? Um exemplo muito bom disso seria os taxistas. Já que os taxistas não fazem táxis porque querem que as pessoas cheguem em casa e mais serviços. Os taxistas fazem táxis porque eles querem rendimento. Por isso é que quando a paragem está muito cheia, o que é que os taxistas fazem? Fazem vias curtas para lucrarem mais. Se fosse boas intenções, eles deviam fazer vias mais longas para ajudar as pessoas a irem ao trabalho e a voltarem para casa, porque já sabem que o táxi está difícil, então vamos fazer vias longas. Não, eles fazem vias curtas por interesse próprio. Exatamente. Então não existe isso de boas intenções. Primeiro eu, depois os outros. Quando vem primeiro os outros, depois eu, aí é bigodagem, amigo. Todo bem intencionado. É um mal intencionado. Normalmente todo bem intencionado na história política, na história das sociedades, foram sempre os piores, né? Tem aquela famosa frase do Oderlin, que está também no livro do Hayek, que o mundo só se torna um inferno justamente por aqueles que tentam torná-lo um paraíso. Então, tomar em conta isso, não são sobre as boas intenções, mas sim sobre a própria realidade, olhar para a realidade e ver o que é que nós temos a melhorar. Então, a economia não é sobre boas intenções, mas sobre a realidade em si. Dito isso, tens mais alguma coisa para dizer antes de fechar? Nem sempre devemos estar na ideia de temos que ser felizes. A busca pela felicidade nos leva a caminhos muito perigosos. Nós devemos procurar ser bons e através da nossa bondade nós vamos conseguir ser felizes em determinados períodos. Porque se fosse todo cheio de boas intenções, nós daríamos doces a todo momento para os nossos sobrinhos, nossos filhos. Então, por isso é que algumas vezes nós falamos que as crianças têm que comer verduras. Então, não é só uma questão de boas intenções. Então, dito isso, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar com os amigos, chegar ao maior número de pessoas. Eu sou o Bruder Torres, Chusser da Silva, esse é Assimétrico Talks.